Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Júlio César Matos e hoje vamos fazer uma revisão de processo penal para você que está se preparando aí para o concurso da Guarda Civil, ou seja, para o concurso da Guarda Municipal de Goiânia, do estado de Pernambuco. Vamos observar então, a banca aí, o IDIB, que é o famoso Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. E aí você pensa, Júlio, como é que a gente vai fazer essa revisão? Antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, eu te peço, faz aqui a tua inscrição, se inscreve no nosso canal, é de forma gratuita, faz a tua inscrição, ativa o sininho para que você seja notificado das próximas transmissões, lives ao vivo que a gente faz, como também dos próximos vídeos que a gente poste aqui no nosso canal. Desde já também, acompanha lá no @Prof. Júlio César Matos, o nosso Instagram, não deixa de acompanhar, a gente vem postando dicas diárias lá, muito importante aí para o teu concurso público. Tranquilo? Como é que a gente vai proceder aqui? A banca IDIB, ela realizou, por coincidência, o concurso da Guarda Civil de Petrolina. E aí, qual é o detalhe? Através dessas questões, porque veja que se você foi buscar questões dessa banca em processo penal, especificamente, a gente não tem uma grande variedade. Mas aí, pelas questões que a gente encontrou, deu para perceber que é uma banca legalista. Júlio, como assim legalista? Legalista no sentido de que ela copia e cola a literalidade. Ela copia os dispositivos. Então, por exemplo, o inquérito policial é importante você conhecer o texto legal, os artigos que compõem o capítulo de inquérito, o capítulo de prisões, o capítulo de ação penal e por aí vai. Então, observa que lá no teu edital é importante você destacar os artigos referentes a cada ponto, a cada assunto, para que você possa aí, tentar lembrar, memorizar, entender a estrutura, aprender e aí acertar a questão. A missão aqui é fazer você acertar a questão. Tranquilo então? Beleza? Vamos então, começar. Muito sucesso aqui e eu te aguardo, eu te espero até o final da aula. E aí, claro, não vai embora sem deixar aqui o teu comentário. Pega o link dessa aula e já manda aí, nos teus grupos do WhatsApp das pessoas que você conhece que vai prestar esse concurso. Tranquilo então? Vamos então, observa aqui essa questão. Como eu te falei, a gente separou algumas questões dessa banca. Vê só. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Veja, parece que é algo que nem precisa dizer, mas sempre importante, destaca aí se ele quer a correta, se ele quer a incorreta. Vê só, acerca do inquérito policial. Não sei se você já tem alguma base, já tem algum conhecimento, mas lembra aqui de algumas informações. O inquérito policial é um procedimento administrativo, lembra, não é um processo judicial, não tem processo ainda. Eu estou com o inquérito policial, eu não vou dizer que eu já tenho processo em si. Veja que durante o curso do inquérito policial não vou assegurar contraditório, ampla defesa, princípios, devido ao processo legal. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele é, observa, pré-processual. Ele vai servir, basicamente, para buscar, a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Até porque se o titular da ação penal ele já tem esses elementos, ele já pode dar início à ação penal. E se ele não tiver, lembra lá o delegado, ele vai investigar. Algumas informações importantes. Quem preside inquérito policial é delegado de polícia. A gente sabe que o MP ele pode investigar, mas inquérito policial é do delegado de polícia, ou seja, da autoridade policial. Eu tenho lá as formas de instaurar um inquérito policial, mas a questão aqui ela vai tratar do andamento, no sentido de quais são as diligências que eu posso realizar durante o curso do inquérito policial. E vamos imaginar que durante o curso do inquérito policial, durante as investigações, presta atenção, durante as investigações eu chego ao final e não encontro nada. Eu não consigo nada. Imagina dentro lá daquele prazo legal. Lembra o prazo? Depende. Se o investigado está preso, regra geral do Código de Processo Penal, 10 dias para a conclusão. Lembrando que esse prazo de 10 dias é contado da data da efetiva prisão. E se o investigado está solto, 30 dias. 30 dias solto, 10 dias se ele estiver preso. 10 dias preso, 30 dias solto.
Tranquilo? Só que aí o detalhe, chegou ao final, Júlio, não encontrei nada. O delegado de polícia, ele pode arquivar o inquérito policial? Não. Lembra do que eu vou repetir agora. A autoridade policial, não, eu disse não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Quem diz isso não sou eu, é o código. Observa, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Tranquilo, então? Fica atento aí a essa informação. Júlio, durante o inquérito policial, o que é que o delegado pode fazer? A gente tem as diligências, tá? Vamos conhecer aqui as diligências do artigo 6º e do artigo 7º do Código de Processo Penal, que vai ajudar a gente a fazer essa questão. Beleza, então? O artigo 6º diz: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Se vem assim na tua prova, tu vai marcar. Júlio, não está certo, não? A verdade é porque aonde tem deverá, a doutrina diz, né, leia-se poderá. Porque nem sempre eu tenho como realizar todas essas diligências. E a gente vai perceber por quê. Mas observa aí o inciso 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Percebe, tá, pessoal, que essas diligências aqui são para a autoridade policial realizar. Veja, independentemente de autorização. Eu não preciso, por exemplo, e a tua banca vai fazer isso, dizer que eu preciso, para proceder com essa diligência, dirigir-se até o local do fato, eu vou precisar de autorização judicial. Não, eu vou precisar de autorização do Ministério Público. Não. Lembra, existem algumas situações que a gente está amparado, né, revestido pela cláusula de reserva jurisdicional, como é o caso, por exemplo, de uma interceptação telefônica. Eu, como delegado, não posso determinar uma interceptação sem autorização do juiz, sem autorização judicial. Tranquilo? Mas essas diligências aqui não. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. E aí, veja, sempre que você vê a palavra ofendido, você está falando da vítima. É a vítima. Lá em direito penal, né, a gente fala muito em vítima. Vítima, a vítima do crime de furto, a vítima do crime de roubo, a vítima do crime de estelionato, a vítima do crime de homicídio. O Código de Processo Penal está dizendo, então, que deve a autoridade policial ouvir o ofendido. Ou seja, ouvir a vítima. Só que pensa comigo e presta atenção. Nem sempre eu tenho como ouvir essa vítima. Você diz, Júlio, por que não? Porque lembra, a vítima, eventualmente no crime de furto, existe num crime de roubo, mas imagina um crime de homicídio consumado. Homicídio consumado em que a vítima morreu. Então veja, quando a gente vê a expressão aqui deverá, a gente tem que ter cuidado porque dá a ideia de obrigatoriedade, mas ouvir o ofendido quando possível, né, pessoal? Ouvir o indiciado, ele diz aqui ainda, ó, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Percebe, né? O que são acariações? Acariações é colocar frente a frente, né, pessoal? Pessoas de forma geral, seja vítima, seja investigado, né? Pessoas de forma geral. Cuidado para a prova não limitar e dizer que só cabe acariação entre os investigados, entre os acusados, por exemplo, que está errado. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado sobre o processo datiloscópico, né? Esse processo é aquele que colhe as impressões digitais, tira aquelas fotos, né, de frente e de lado com a numeração. Se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. Um detalhe em relação a isso é porque você lembra lá das aulas de direito constitucional, né, que a própria Constituição diz que o civilmente identificado não estará sujeito à identificação criminal. Tranquilo? Então fica atento para não achar que sempre eu tenho que realizar isso aqui. Inclusive, hoje a gente tem uma lei, né, de identificação criminal. Inciso 9, vou ler ele contigo, tá? Porque se você não ler, você não acredita quando fizer a leitura na prova. Porque olha o que ele diz. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social. Sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimos antes e depois do crime e durante ele. Lembrando que o delegado nem estava lá, né? Mas ele tem que apreciar isso. E quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Vamos analisar, né, o caráter do criminoso. Por isso que eu digo, uma diligência como essa, se você não lê, na prova você duvida que ela existe. E a diligência, né, mais nova, mais recente, do inciso 10, foi acrescentada em 2016, né, pela Lei 13.257. Ela diz assim, ó, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados
dos filhos, né, indicado pela pessoa presa. São aí, né, diligências que a gente tem no artigo 6º. Lembrando ainda que o próprio artigo 7º, conhecidíssimo, né, pela imprensa, ele diz: para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Vê que isso é possível, tá, pessoal? É o que muita gente chama de reconstituição, né? Ele diz aí, ó, desde que, grife isso aqui, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, vamos por parte. É possível a reprodução simulada dos fatos? Sim. Em qualquer caso, não, porque você vai ter que lembrar, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Tranquilo isso? Até então, vamos então na questão, ela diz assim: a autoridade policial somente poderá proceder a reconhecimento de pessoas e coisas mediante a autorização do Ministério Público. Não, meu amigo, não precisa dessa autorização, que é o titular, que é o real titular da ação penal. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato, o Ministério Público é o titular da ação penal, mas não tem nada a ver de autorizar essa diligência. Lembra, tá, pessoal? Se a questão tratar sobre titularidade de ação, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. O titular da ação penal privada é o ofendido, ou seja, é a vítima, que vai ser chamado aí na ação privada de querelante. Beleza? Observa a letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Opa, meu amigo. Veja, a gente aprendeu que a autoridade policial não poderá. Não poderá. Então tá errado. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, certo? Desde que esta não contrarie a moralidade e a ordem pública, certíssimo, vamos gabaritar aí na letra C. Letra D, a autoridade policial, após a competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito. Veja, após essa autorização, não preciso dessa autorização. Letra E, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir imediatamente o ofendido antes mesmo de dirigir-se ao local do crime. Falso, né, pessoal? A gente viu, inclusive, né, a primeira diligência aqui do artigo 6º diz logo: dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Beleza? Tranquilo? Matamos essa questão. Vamos para uma próxima questão que ela diz assim: tendo por base o disposto no Código de Processo Penal, veja agora, olha, atenção, ele agora quer a errada. Ele agora quer a alternativa incorreta. Olha o tema, ação penal. Ação penal, no Código de Processo Penal, vai do artigo 24 ao artigo 62. Vamos lembrar, né, de algumas informações. Vê só. A ação penal se subdivide em ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública é titularizada pelo Ministério Público, a ação penal pública, né, pelo Ministério Público, e a ação penal de iniciativa privada pelo ofendido, ou seja, né, pela vítima, que a gente vai chamar de querelante aqui na ação privada. O detalhe é que a ação pública, por sua vez, ela se subdivide em ação pública incondicionada e ação pública condicionada. E qual é a relevância disso? É porque, como o próprio nome diz, a ação pública condicionada é porque ela é condicionada a alguma coisa. Ela pode ser condicionada à representação ou condicionada ainda à requisição. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu preciso dessa informação aqui, ó, para a letra A, por exemplo. Vê o que ele diz, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Isso aqui está certo, está correto, mas eu não marco, tá? Porque ele quer a errada, ele quer a incorreta. Preste atenção numa coisa. Se a gente for no artigo 25, vamos ler e eu vou te explicar. Ele diz assim: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Quer dizer, então, que eu posso me retratar antes do oferecimento da denúncia. Antes de oferecer a denúncia, eu posso me retratar. Aí você deve estar pensando assim: Júlio, eu nunca estudei processo penal. Retratar o quê? Vê só. Se eu pegar, por exemplo, o crime de ameaça, preste atenção aqui em mim, o crime de ameaça. Se você tiver como abrir aí no seu aplicativo, no celular, né, no seu código, né, pegar aí o seu Vademecum, abre aí no site do Planalto, bota aí no Google, Código Penal. Aí depois que tu clicar, tu vai lá no artigo 147. O artigo 147 do Código Penal, ele trata do crime de ameaça.
ameaçar alguém, né, por palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave. O detalhe é que quando tu chega lá no parágrafo único do artigo 147, ele diz lá, somente se procede mediante representação. Isso quer dizer que se você me vê pela rua, qualquer dia, né, que você me encontrar, você vai dizer, eita porra, olha o Júlio aqui, ó. Aí você vai e me ameaça. Você me ameaça, aí depois você diz que assistiu essa aula aqui no YouTube, tá, pessoal? Para eu poder entender o contexto. Aí você me ameaça. Vê só, a partir do momento que você me ameaçou, o crime está configurado. Você praticou um crime. Isso quer dizer que necessariamente você vai ser processado? Não. A gente tem que tirar da cabeça essa relação crime-processo de forma necessária. Dependendo do crime que eu venha praticar, eu posso ou não ser processado. Júlio, e é porque veja que tem situações que a ação vai depender de uma autorização. Nesse caso, para que o Ministério Público possa te processar, você que me ameaçou, eu preciso representar, ou seja, autorizar que o MP ofereça a denúncia contra você. O grande detalhe é que eu representei. Imagina, eu quero que você seja processado. Aí eu representei. Aí a pergunta é, eu posso desistir? Eu posso voltar atrás? Você diz assim, eu não quero mais não. Eu representei, mas quero mais não. Isso é possível. Você pode se retratar. E o brasileiro é assim, né? Ele não sabe se quer, se não quer, e por aí vai, né? O ser humano, ele é duvidoso. Ele, eu quero, ora não quero, que não quero, não quero. A questão é, você representou. Tu pode voltar atrás. Fui. Agora eu posso voltar? Você pode se retratar desde que você observe esse marco temporal. A retratação tem que ser antes do oferecimento da denúncia, tá? Cuidado, porque se ele disser que é depois, aí ela será, né, irretratável. Cuidado com a pegadinha, porque eu estou falando aqui, ó, antes de oferecida. Antes do recebimento, é uma pegadinha que muita questão usa, né? Isso pode, na Lei Maria da Penha, que não é o caso aqui pra gente. Beleza, então? Tranquilo? Letra A, então, fica correta. A gente entendeu. Eu não vou marcar porque ele quer a errada. Letra B, ela diz assim, se o ofendido for menor de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou seu representante legal. Vê só, pessoal, muito cuidado com isso aqui, porque a gente tem que observar, né, algumas observações. Se a gente for, e vamos inclusive, né, acompanhar aqui o artigo 33, olha o que ele diz. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com o daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Veja que, pela redação do artigo 33, a gente vê, né, que a letra B ela está incorreta. Você diz, Júlio, está incorreta por quê? Porque ele diz que se o ofendido for menor, o direito de queixa poderá ser exercido por ele, aí não, ou por seu representante legal. Por ele não. E como ele quer incorreto, eu vou marcar a letra B de bola. Aqui a questão queria cobrar, né, algo no que tange a legitimidade. O menor, ele não tem legitimidade, né, para ser parte no processo penal. Então, se você, por exemplo, ofender a honra de um menor, lembra, né, eu estou citando o crime contra a honra porque a regra é que crime contra a honra seja de ação privada. Júlio, como é que eu vou saber que o crime é de ação privada? Toda vez que você vê algum tipo penal dizendo assim, somente se procede mediante queixa, e queixa não é aquilo que você faz na delegacia, tá? Você está acostumado de forma bem vulgar, né? A pessoa dizer, vou prestar queixa. Não, queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, observa que o menor ele tem que ser representado por alguém. Vê que o próprio código diz, seu representante legal, desde que o interesse não esteja colidindo. Imagina que quem ofendeu a minha honra, quem praticou o crime contra mim, foi o próprio representante. Ele não vai oferecer a queixa, claro, contra ele mesmo. Beleza? Tranquilo? Quem é titular de ação, lembra, não esquece, Ministério Público ou o querelante, né? Ou seja, o ofendido na ação privada. E se for uma pessoa jurídica? Observa o que diz, né, a letra C. Ela diz assim, ó, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representadas, eu vou até grifar isso aqui, ó, por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes,
pelos seus diretores ou sócios dirigentes. Ou seja, se o contrato não falar nada, aí sim vai ser representada pelos seus diretores ou sócios dirigentes. O detalhe é que a prova ela vai afirmar, aqui não, né? Não é o caso. Mas, em regra, a questão chega e diz que sempre vai ser representada pelos diretores ou sócios dirigentes. Aí está errado. Você encontra essa redação, né, no artigo 33, Código de Processo Penal. Letra C está correto, você não marca porque, de novo, ele quer incorreta. Letra D de dado. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Certíssimo. É o nosso artigo 42 do Código de Processo Penal. Aqui, a gente estuda o que a gente chama de princípio da indisponibilidade. Isso quer dizer que eu não posso dispor, eu não posso desistir da ação penal. Beleza? O Ministério Público, né, ingressou com ação penal pública, ele não poderá desistir. Indisponibilidade. Observação importante, que na ação privada é totalmente diferente, é o oposto. Na ação privada é disponibilidade, quer dizer que eu posso dispor, na ação privada eu posso desistir. Beleza? Cuidado para não confundir. Letra E, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Certíssimo, e aí, né, vamos agora recapitular, revisar algumas informações aqui. Vê só. Quando a gente está falando da ação privada, é o seguinte, eu não sou obrigado a entrar com a ação privada. Eu não sou obrigado a ingressar com a queixa. Se você ofender a minha honra, eu entro com a queixa se eu quiser. Lembra disso, tá? Só que qual é o detalhe? Vamos imaginar que você não está assistindo essa aula agora sozinho. Você está aí, né, com 2, 3 amigos aí que vão fazer esse concurso. Todo mundo aí no mutirão aí na tua casa. Imagine que vocês 3 encontram comigo num shopping, na rua, onde for, e os 3 ofendem a minha honra. Eu sou obrigado a entrar com a queixa contra vocês? Não. O detalhe é, se eu quiser entrar, vamos imaginar, eu quero entrar com a queixa. Se eu quiser entrar, o detalhe é, tem que ser contra todo mundo. Imagina que eu tenho A, B e C. Eu tenho que entrar com a queixa contra os 3. Porque na ação privada, vigora o que a gente chama de indivisibilidade. Eu não sou obrigado a entrar com a queixa, mas se eu quiser entrar, tem que ser contra todo mundo. Porque o que acontece? Se tinha A, B e C, e eu só ofereci a queixa contra A, por exemplo, vamos inclusive, né, colocar aqui, ó. Imagina que tinha aqui, ó, A, B e C. Se eu deixar A de fora, eu estou renunciando em relação a A. E o que a gente viu na questão, e a gente aprende aqui ó, no artigo 49, é que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, se eu deixei A de fora, eu estou renunciando em relação a A, e a renúncia feita para um, a todos se estenderá. Beleza? Tranquilo isso aqui. Júlio, isso parece com o perdão, né? Veja, se você sabe que não pode deixar A de fora, e você quer que tenha ação, o que é que você faz? Oferece a queixa contra os 3. Então, imagina aqui, ó, ofereci a queixa contra A, contra B e contra C, começou o processo. Só que na ação privada, depois que o processo começa, durante o curso do processo, eu tenho um instituto que a gente conhece como Instituto do Perdão. Eu posso, Júlio, ofertar o perdão, oferecer o perdão na ação privada? Posso. Imagina que eu queria ter deixado A de fora, né? Então vou oferecer o perdão para A. Júlio, eu vou oferecer o perdão para A. O detalhe é que o perdão feito para A, ele se estende a B e se estende a C. Aí muitos, né, vão olhar, deixar na tela, ver essas duas estruturas aqui, ó, a primeira e ver aqui a segunda. Muita gente vai olhar para isso e vai dizer assim, Júlio, é igualzinho. Júlio, na prova existe uma tendência de eu errar isso aqui, tu me confundiu. Você não vai errar porque eu ainda preciso completar. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. O perdão feito para um, a todos se estenderá. E qual é a diferença, Júlio? Primeira coisa, a renúncia é antes de ter ação. É antes de ter ação. E o perdão é durante a ação. A ação já começou. Então, veja que um é antes e o outro é durante. Não diga depois, porque depois que acabar a ação não pode mais. Um é antes e o outro é depois. O outro ponto é, a renúncia é um ato unilateral. Já o perdão é um ato bilateral. Júlio, como assim? Ato bilateral quer dizer que o perdão só vai produzir os seus efeitos se for aceito. E você diz, Júlio, que efeito? Tanto a renúncia quanto o perdão funcionam como causas extintivas da punibilidade. Tanto a renúncia quanto o perdão funcionam como causas extintivas da punibilidade. Só que a renúncia, ela vai produzir os seus efeitos por si só e o perdão ele precisa ser aceito, ele é um ato bilateral. Alguns artigos importantes que eu separei para tu.
O perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Então, se, por exemplo, A aceitar o perdão, extinção da punibilidade para A. B aceitar o perdão, extinção da punibilidade para B. Sempre tem, né, o cavalo do cão, né? Imagina C, não aceito. Se C não aceitar o perdão, o processo segue só em relação a C. Beleza? Lembrando que tanto a renúncia quanto o perdão podem ser tácitos ou expressos. O perdão pode ser tácito, o perdão pode ser expresso, a renúncia pode ser tácita, a renúncia pode ser expressa. O detalhe é que, concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado dentro de 3, grava essa data, esse prazo, né, melhor dizendo, 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado que o seu silêncio importará em aceitação. Lembrando que aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Eu vou colocar um quadro aqui, né, para você tirar o print e guardar isso, que isso vai servir para tu. Se você puder, posta lá no teu story, né, marca lá no @prof. Júlio César Matos. Eu trouxe aqui informações, né, para você diferenciar a renúncia do perdão. Tanto a renúncia quanto o perdão são causas extintivas da punibilidade, nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e ação privada personalíssima. Mesma ideia aqui. Isso quer dizer o quê? Tanto a renúncia quanto o perdão não são cabíveis, não se admitem na ação privada subsidiária da pública. A renúncia decorre do princípio da oportunidade, o perdão da disponibilidade. Renúncia é um ato unilateral, perdão bilateral. A renúncia é no início do processo, antes, né, melhor dizendo, antes do início do processo. O perdão é durante o curso do processo. Renúncia antes, perdão durante. Por força do princípio da indivisibilidade, a renúncia é concedida a um dos coautores ou partícipes, se estende aos demais. Por força do princípio da indivisibilidade, o perdão concedido a um dos querelados estende-se aos demais, só que olha, desde que haja aceitação, ou seja, só produz efeito em relação ao que aceitar. Vamos seguir? Com base no Código de Processo Penal, assinale abaixo a situação que é possível a concessão de fiança. Vê só, pessoal. Uma questão tratando, vem para cá, sobre fiança, perguntando quando admite-se fiança, eu tenho que partir de uma premissa aqui, né, para objeto de prova. É o seguinte: o Código de Processo Penal ele sofreu uma reforma muito grande em 2011, tá? Por uma lei, né, que é a Lei 12.403 de 2011, que ficou conhecida como a Lei de Prisões, a Lei das Prisões, uma grande reforma. O detalhe é que esta lei, né, modificou, por exemplo, o artigo 323, 324. O detalhe é que na mudança do 323, o artigo 323, ele hoje, né, passou a dispor quais são os crimes que não admitem fiança. E sabe qual é o detalhe? É que o artigo 323 ele só copiou e colou a Constituição Federal. Tudo que eu vou te dizer aqui, tu já aprendeu lá nas aulas de Direito Constitucional. Observa, eu tenho aqui, ó, não será concedida a fiança, não cabe, eu disse não cabe, nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito entorpecente de drogas afins e terrorismo, e nos definidos como crimes hediondos. Então, até agora, racismo, crimes hediondos e equiparados, eu posso dizer. Crimes hediondos e equiparados. Por que eu posso falar assim? Quais são os crimes equiparados a hediondo? TTT, tráfico, tortura e terrorismo. TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Beleza? Lembra dos 3T. Não cabe também nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São hipóteses que não se admitem fiança. Como eu te falei, o artigo 324 também vai trazer algumas situações. Ele diz aqui, ó, não será igualmente concedida a fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado a fiança, né, anteriormente concedida ou infringindo sem motivo justo qualquer das obrigações a que se refere o artigo 327 e 328. Não cabe também em caso de prisão civil ou prisão militar. Muito cuidado, principalmente você, né, que está estudando aí para a guarda civil, né, para a guarda municipal. Eu sei que tem alguns militares que estudam, lembra, você deve conhecer, né, o Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Lembra que no caso de prisão militar não se admite fiança. Quando também, né, estiver presente os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, também não vai se admitir fiança. Beleza, então? Vamos então, né, observar aqui a questão. Ele quer um caso em que cabe. Letra A vai dizer assim para a gente, ó. Quando o réu estiver
sendo investigado pela prática de crime de tortura. Opa, aí não pode. Lembra dos 3T, tráfico, tortura e terrorismo? Não cabe. Letra B, quando o réu estiver praticando infração de menor potencial ofensivo? Pode sim, vamos marcar aqui, ó. Júlio, e o que danado é infração de menor potencial ofensivo? Vou ver já já contigo, tá? Tu nem sabe o que é ainda. Mas a gente não viu essa proibição. Então, aprende a fazer questão, tá? Vamos ficar esperto, ficar ligado nisso aqui. Em momento nenhum eu falei até agora de infração de menor potencial ofensivo. Não li isso em canto nenhum. Então, você não pode dizer que não cabe. Eles, quando o réu tiver praticado infrações de menor potencial ofensivo, cabe sim. Vamos ver já já o que é. Letra C, quando o réu tivesse sofrido prisão civil ou militar, falso, não pode. Lembra, tá, pessoal? Prisão civil, hoje a gente tem impossível nada do não pagador de pensão alimentícia. Vê que situação lógica. Se eu fosse admitir fiança para esses casos, vê que absurdo, porque a ideia aqui é o seguinte, porque o cara foi preso, porque não pagou a pensão. Meu amigo, esse cara tem dinheiro para pagar a fiança? A ideia do legislador é assim, meu amigo, você tem dinheiro para pagar a fiança? Pague a pensão. Você quer ser solto? Não é para pagar a fiança, é para pagar a pensão. Prisão militar, lembra que essas prisões, né, a gente tem lá, né, prisão, né, disciplinar. Veja que lá no âmbito militar a gente tem toda aquela questão da hierarquia em si. Se eu fosse admitir fiança lá, veja que ia acabar a hierarquia, ia mandar quem tinha, ó, dinheiro, porque bastava eu pagar a fiança, estava solto, estava liberado. Tranquilo? Fica atento a isso. Letra D, quando estiverem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, então nesse caso aqui, não vai poder, né, se admitir fiança, já que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Letra E, quando o réu estiver sendo investigado pela prática de crimes hediondos, aí não pode, né? Lembra lá, né, racismo, lembra lá, crimes hediondos, TTT, tráfico, tortura e terrorismo, são situações em que não admite, beleza? Só que aí eu quero, né, responder essa pergunta. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Vê só, pessoal. Para a gente saber isso, a gente tinha que ter contato, né, tinha que ter acesso à lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9099/95. Essa lei, em seu artigo 61, vai trazer o conceito de infração de menor potencial ofensivo, né? Vamos acompanhar em conjunto. Observa aí, ó. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes aqui a lei comina em pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com a pena de multa. A ideia aqui é, cheguei na prova, se a prova trouxer uma contravenção penal, é uma infração de menor potencial ofensivo. Se a prova trouxer um crime cuja pena máxima, lembra, a pena máxima não é combinada, a pena em abstrato, tem uma pena mínima e pena máxima. Imagina lá um desacato, pena mínima de 6 meses, pena máxima de 2 anos. Furto simples, pena mínima de 1 ano, pena máxima de 4 anos. Qual dos dois aqui é a infração de menor potencial ofensivo? O desacato, porque a pena máxima não passou de 2 anos. E contravenção penal, tá? Seja qual for, a gente sabe, né, que admitem, ou que é uma infração de menor potencial ofensivo, logo vai se admitir fiança. Beleza? Próxima questão é uma questão agora envolvendo aí, ó, uma lei específica, tá no teu edital, né? Com base nas disposições da Lei 7.960 de 89, sobre a prisão temporária, analise os itens a seguir. Vê só, pessoal. Antes da gente analisar esses itens, vamos aqui, né, conhecer a lei de prisão temporária. Presta atenção. A lei de prisão temporária, como o próprio nome diz, prisão temporária, ela tem um tempo pré-estabelecido, pré-definido, pré-determinado em lei. Primeira coisa é, qual é o prazo da prisão temporária? Se a lei a questão é prisão temporária, ela tem um prazo pré-definido, pré-estabelecido em lei, tá? É a lei que vai dizer o prazo. O prazo da prisão temporária, anota aí no teu material, é de 5 dias. Podendo ser prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Né? 5 prorrogáveis por mais 5 dias. Se a questão narrar uma situação, a hipótese de crime hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Preste atenção aqui em mim. Cuidado para não dizer assim, a prisão temporária tem um prazo de 5, podendo ser prorrogado por 30. Não, que loucura é essa? É 5 prorrogáveis por igual período, 5 mais 5. Ou 30 prorrogáveis por igual período, 30 mais 30. Beleza? Qual o ponto? É que a lei de prisão temporária sempre estabeleceu esse prazo de 5 dias e aí a lei de crimes hediondos veio, né, e trouxe a possibilidade desse prazo um pouco maior. Cabe prisão temporária para qualquer crime? Não.
A lei de prisão temporária ela traz um rol e eu sugiro que você faça a leitura, né, desse rol lá para você identificar quais são os crimes que admitem. Algumas peculiaridades, né, em relação à prisão temporária. Observa. A lei é essa aqui, Lei 7.960 de 89. O artigo 1º diz assim: caberá a prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Só cabe prisão temporária no curso do inquérito. Começou a ação, tchau, não há que se falar em temporário. Eu posso até falar numa preventiva. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Inciso 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí eu indico, né, tu pegar lá o artigo 1º, inciso 3º, e dar uma lidinha no rol desses crimes. Necessariamente, você tem que ter o crime previsto na lei de prisão temporária ou na lei de crimes hediondos, né, somado com o inciso 2 ou somado com o inciso 1 para se admitir uma prisão temporária. Como eu te falei, a prisão temporária será decretada pelo juiz. Lembra que não pode ser de ofício, tá? Tem que ser em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. E terá o prazo, olha o que ele está dizendo aí, ó, de quanto tempo, pessoal? 5 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas, contadas a partir da data do recebimento da representação ou do requerimento. A observação, né, que eu fiz contigo, atenção à lei de crimes hediondos. Os crimes hediondos, né, a prática de tortura, tráfico ilícito entorpecente, drogas afins e o terrorismo. Lembra aqui o parágrafo 4º. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 89, né? Nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Lembrando que para os crimes hediondos, né, não admite anistia, graça ou indulto e não admite fiança. Agora, claro, não é porque não cabe fiança que não vai caber liberdade provisória. Beleza? Júlio, quer dizer que cabe liberdade provisória sem fiança para crimes hediondos? Sim. Dizer que não cabe fiança não quer dizer que não caiba liberdade. Beleza? Fica ligado, fica atento aí. O juiz poderá, de ofício a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Decretada a prisão temporária, expediciar, né, mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial. Claro, né, o sujeito só vai poder ser preso com o respectivo mandado. Lembra ainda, ó, decorrido o prazo lá de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já houver sido decretada sua prisão preventiva. E olha o direito do preso, ó. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Fica aí atento a essa informação. Beleza? Com isso a gente consegue aqui, ó, vir na questão e verificar aqui as alternativas. Vamos lá? Ele diz aqui, ó, ele quer que a gente analise os itens. Veja, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou a requerer do Ministério Público, certo? E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por até... Não, aí ficou errado. Em caso de extrema e comprovada necessidade. Errado, né, pessoal? Porque é 5 prorrogáveis por igual período. É o caso aí. Veja que ele quer aqui, ó, a gente já mandou voar aqui o item esse aqui e esse aqui. Para quem gosta de fazer prova dessa forma, né? 2. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição do mandado judicial. O 2, beleza, certo. Já voou esse aqui. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. 3 está correto também. Então, né, ficou aqui letra E. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? Vem para cá. Vamos então, né, seguir. Vamos aqui observar mais uma questão. Olha ela aí. Sobre a prisão e as medidas cautelares, analise os itens a seguir. É uma questão aqui, né, que vai tratar, ó, de prisão em flagrante delito, né? Situação de prisão
preventiva pela domiciliar, ou seja, prisão domiciliar, e as medidas cautelares diversas da prisão. Vê só, separei aqui alguns artigos, né? Não tem como a gente revisar tudo aqui, hein? Mas alguns artigos, por exemplo, em relação à prisão em flagrante. Separei esses aqui. Ó. Qualquer do povo poderá, é o que a gente chama aqui de flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, é o que a gente chama de flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Lembra aí. De acordo com o artigo 302, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, desde já, acaba com essa história de que eu só posso prender alguém em flagrante em até 24 horas. Acaba com esse mito, tá, pessoal? Isso não existe. Eu posso prender alguém em flagrante 2 dias depois do crime? Sim. 3 dias após o crime? Sim. Desde que ele esteja em situação de flagrância, como, por exemplo, o inciso... Cadê? O inciso 3º aí, ele diz assim, ó, é perseguido. Essa perseguição pode, desde que ela seja ininterrupta, tá? Pode durar dias, semanas, né, de acordo com a doutrina. Então não há essa questão aí do prazo de 24 horas. Beleza? Existe outro tipo de prisão, que é a prisão preventiva, que ela pode ser substituída pela prisão domiciliar. Quais são as hipóteses que se admitem a substituição da preventiva pela domiciliar? Acompanha aí, ó. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for, lembra, maior de 80. Não fica pensando, o idoso. Não, esquece o idoso. Claro que o cara com 80 anos já é idoso. Mas eu digo isso por quê? Porque você tem lá a aposentadoria, né, X anos, tem lá, né, os 60 anos, tem 65. A questão aqui é 80 anos tem direito à prisão domiciliar. Tem direito também quem está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Aquela pessoa, né, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou de pessoa com deficiência. Gestante. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. Lembrando que para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Lembra que quando a gente viu logo no início uma questão de inquérito policial, uma das diligências, né, era o delegado de polícia, né, questionar, perguntar, né, sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência? Veja, é para isso, porque você naquele momento ficou pensando, para que saber se o cara tem filho, a idade do filho, o responsável pelo filho? É porque se eventualmente for decretada uma prisão preventiva, eu vou poder saber se ele faz jus à substituição de uma prisão domiciliar. Tranquilo? E a gente sabe ainda que antes de prender preventivamente, eu vou tentar aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. E na hora da prova eu tenho que me lembrar quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Veja, quais são as medidas cautelares diversas da prisão previstas aqui no processo penal? Vê só, o artigo 319 vai dizer para a gente, são medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades. Proibição de manter, de ter acesso, né, de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar risco de novas infrações. Proibição de manter contato com determinada pessoa, com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Proibição de ausentar-se da comarca, né, quando a permanência seja conveniente ou necessária a investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar, tá, é diferente de prisão domiciliar. A gente viu as hipóteses da prisão domiciliar. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes. Vou grifar aqui, ó. Essa internação ela é possível nas hipóteses de acusado, né, que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça,
Quando os peritos, eu tenho que somar tudo isso aqui, ó, os peritos concluírem ser ele inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, lembra que tem que ter crime com violência ou grave ameaça. Quando os peritos, né, concluírem que ele é inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Tem mais? Tem. Fiança, claro, né, nas infrações que admitem. E ainda tem aqui a monitoração eletrônica. E lembrando ainda, né, que o artigo 320 diz: a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Beleza? Sabendo disso, a gente volta e responde lá a nossa questão. Vamos lá. Vê só. Ele diz aqui, ó: considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Certo, item 1. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável, o caso do homem tem essa observação mesmo, pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. Item 2 está correto. E 3, são medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras, né, a monitoração eletrônica, certo? E o comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar suas atividades. Certíssimo, né? Os 3 itens aí estão corretos. Analisando os itens, pode-se afirmar corretamente que todos os itens estão corretos. Beleza? Letra E, então, ficou aí o nosso gabarito para essa questão. Vamos para mais uma questão. Vamos aí, né? Segura aí que já já termina. Sobre a competência jurisdicional, analise os itens abaixo. Vê só, ele diz aqui, ó: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. É verdade, né? Teoria do resultado. Ou, no caso tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Certíssimo aqui, né? Esse item, o artigo 70, já já a gente analisa. Quando o último ato, olha o que ele diz aqui, ó: o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente, né, o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir o seu resultado. É verdade, né? O item 2 aqui também está correto. Vamos analisar, né, inclusive aí o próprio parágrafo único do artigo 70. Mas aí vê só. Diferentemente da conexão, a continência importa unidade de processo de julgamento. Veja, na verdade, os dois aqui, né, importam em unidade de processo. O item 3 está equivocado. Como ele pede aqui, né, pode-se afirmar corretamente, 1 e 2, vamos procurar aqui, 1 e 2, né, tá na, cadê? 1 e 2, letra D. Letra D. Mas vê só, quando a gente fala de competência, algumas informações importantes. Artigo 70, ele diz assim pra gente: a competência será, de regra, olha aí, ó, será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Foi isso que a questão disse. Ou, no caso tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Como o teu edital, né, ele cobra lá a lei do juizado, né, a lei 9099/95, observa essa dica. De acordo com o artigo 63 da lei do juizado, da lei do GCRIM, a competência será pelo local em que for praticada a infração. Enquanto a regra aqui no Código de Processo Penal é pelo local, né, em que o crime se consumar, lá na lei do juizado é pelo local em que eu pratiquei a infração penal. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. E o artigo 79, né, que a gente ia precisar para a questão, ele diz que a competência, ou melhor, a conexão e continência importarão em unidade de processo e julgamento. A questão dizia que a continência importa em unidade e a conexão não, por isso que ficou errado. A conexão e continência, né, imagina, crimes conexos, né? Imagina que eu roubei alguém, estou aqui praticando crime de roubo, né, um assalto, e aí eu olho para o lado, tem alguém. Aquele alguém é a famosa testemunha. Para eu ocultar esse crime anterior, imagine que eu vou e mato aquela pessoa, mato aquela testemunha. Observa que há uma conexão entre o crime de roubo, há uma relação, né, e aquele homicídio. Veja que esses crimes estão conexos. Eles vão ter a unidade de processo e julgamento, vão ter essa unidade e vai ser julgado por um juiz. Evitar decisões conflitantes, inclusive. Só que a gente tem casos aqui, ó, excepcionais.
A conexão e continência importará em unidade de processo de julgamento, salvo no concurso entre jurisdição comum e militar. Lembra, o militar não se mistura, separa. E a jurisdição comum e o juízo de menores. Processo aí contra menores também a gente vai e separa. Beleza? Próxima questão, ela diz assim, ó, acerca do exame de corpo de delito, assinale a alternativa correta. Veja, essa questão bem atual, né, porque ela traz uma informação, inclusive, né, de uma novidade aí que a gente tem no nosso Código de Processo Penal. Lembra, algumas informações. Quando a infração deixar vestígios, veja que tem que ter o exame de corpo de delito. Será indispensável o exame de corpo de delito, muitos já sabiam disso. Só que veja, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto, não importa, tem que ter, não podendo suprir a confissão do acusado. Aí o Código, desde 2018, passou a exigir uma certa prioridade em quê? Olha o que ele diz, ó. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher, violência contra a criança, violência contra adolescente, violência contra idoso ou violência contra a pessoa com deficiência. Júlio, vê só, quantas pessoas precisam para se realizar uma perícia? Com a reforma de 2008, basta um. Ó. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por, tá no singular aqui, ó, por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Júlio, onde eu moro não tem perito. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Existe alguma questão de dia, horário para se permitir ou se elaborar o exame pericial? Olha o que diz o artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Veja, qualquer dia e qualquer hora, meu amigo. Não precisa essa questão, inclusive, de pedir autorização. Qualquer dia e qualquer hora. Com licença da palavra, né? O morto não escolhe a hora de morrer. Felizmente, né? Claro, né? Com todo respeito, tá, pessoal? Mas não há essa questão de horário. Tranquilo, então? Júlio, eu posso ter mais de um laudo pericial? Pode. Júlio, o juiz ele fica vinculado ao laudo pericial? Não. Não, porque senão quem estava julgando não é o juiz, é o perito. O perito faz o laudo, mas o juiz ele não se vincula àquele laudo não, tá, pessoal? Observe o artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Beleza? Com isso, né, vamos aqui na questão. Ele quer a correta, tá? Não esquece, na prova lá, grifa, chama a atenção de alguma forma. Letra A vai dizer assim para a gente. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência contra a criança, contra adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Veja, já é a nossa resposta, né? Vê como essa questão ela é atual. Letra B, a confissão do acusado supre o exame de corpo de delito indireto. Já está errado, né? Mesmo que a infração deixar vestígio. A gente viu que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Letra C, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 e não por 3, né, pessoas idôneas. Letra D, o exame de corpo de delito poderá ser feito durante o dia ou mediante autorização judicial no período noturno. Falso, não há, a gente destacou isso aqui, não tem essa questão de pedir autorização, pode ser durante o dia ou durante a noite. O juiz ficará adstrito ao laudo, já está errado, né? O juiz não ficará adstrito ao laudo. Beleza, pessoal? E aí, para a gente concluir, né, vamos aqui observar, até porque o teu edital também cobra essa lei, né? De acordo com a lei 12.850, consideram-se organização criminosa. Veja uma questão aqui que vai cobrar, né, a parte literal da lei. E eu queria te apresentar aqui a lei de organização criminosa. Essa lei, esse artigo você tem que levar para a prova. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. É o disposto aí, né, no artigo 1º, parágrafo 1º, trazendo o conceito, né, de organização criminosa. Vamos aqui, a letra A diz: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, certo? Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Veja, letra A copiou aí o nosso artigo 1º, parágrafo 1º da lei, né, da nossa lei 12.850 de 2013. Pessoal, veja, né, não faz sentido, né, as demais vão ficar só aqui, ó, mudando, por exemplo, ó, 3, está errado, né, aí aqui ele coloca aqui, ó, associação de 4, mas ele coloca aqui, ó, crimes superiores a 8 anos, vai ficar aqui, ó, só tentando aqui confundir vocês, confundir aí o candidato. Tranquilo, pessoal? Atingimos a nossa meta aqui, uma revisão aí, né, basicamente em quase que 1 hora. Muito feliz com você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, né, deixa aí o teu like, né, deixa aí o teu comentário. Se de alguma forma essa aula, essa revisão aqui, né, ela te ajudou, manda aí, né, o teu comentário. Eu fico muito grato, eu sou muito agradecido em poder te ajudar. Tranquilo, pessoal? Não deixa lá, né, de seguir a gente lá no perfil do Instagram, no @prof. Júlio César Matos. E não esquece, claro, né, de mandar o teu feedback. Pega o link desse vídeo, encaminha aí para os teus amigos, né? Encaminha aí, vamos divulgar essa nossa aula. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço, sucesso a todos vocês e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá!